Então vamos lá, pessoal. Vamos voltar aí para a segunda parte do governo Lula, né? Tudo aquilo que a gente falou na aula anterior foi de 2003 a 2007, só que ele tem um finalzinho do seu mandato ali que vai de 2008 até 2010, né? Mais 2 anos ali, onde que ele entrega a presidência para Dilma, tá bom? E por que a gente faz esse corte no governo dele? Foi aquilo que eu disse para vocês, né? Em 2008, o mundo entra numa crise, que essa crise dentro dos Estados Unidos começa em 2006 e ela explode em 2008, com uma quebra do setor imobiliário ali, e a gente vai trabalhar essa crise mais para frente. Mas, assim como a crise de 29 gerou impacto na nossa economia, a crise de 2008 ela também gera esse impacto na nossa economia, tá bom? Então, só para a gente entender rapidamente aqui, como é que funcionou esse efeito dominó. Se eu tenho uma economia cada vez mais globalizada, que a gente já trabalhou com esse conceito, e aí principalmente pós-década de 90, queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, né, Guerra Fria termina, um mundo mais globalizado, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? E quando a gente fala de integração econômica, a cada momento que passa, quanto mais integrado economicamente o mundo está, os reflexos de crises econômicas em países gera uma consequência cada vez maior em outros países, né? Então, esse processo de interconexão, por um lado, é muito bom, porque a gente começa a ter acesso a uma série de produtos, bens, mercadorias, a gente já trabalhou isso quando eu falei lá rapidamente de globalização para vocês, mas também a gente tem esses problemas econômicos, tá? E aí, vamos entender essa cadeia, essa linha, esse fio condutor dessa crise da seguinte forma. Hoje nós vivemos o que a gente chama de uma divisão internacional do trabalho atual, moderna e tudo mais, tá? A gente já teve a divisão internacional do trabalho clássica, lá no século XVI, entre metrópole e colônia, cada uma tinha o seu papelzinho bem definido ali, de produção industrial, manufaturada e etc. Com o processo de independência desses países, a gente entra na chamada DIT, né, só simplesmente Divisão Internacional do Trabalho, onde eu tenho países subdesenvolvidos e países desenvolvidos, e com a evolução de todo o processo, fim do mundo socialista e etc, 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 a gente entra no mundo onde a classificação é muito clara no que se refere a países centrais, países semiperiféricos e países periféricos, ou países do centro global, semiperiféricos e da periferia global, tá? O Brasil, ele está aí nesse segundo subgrupo de países, né, que somos considerados como países semiperiféricos ou países emergentes, tá bem? Então, o que a gente chama de país de primeiro mundo, né? Antigos países de primeiro mundo e hoje países centrais. E aí eu estou colocando exemplo aqui os Estados Unidos e os países da União Europeia, porque esses países dominam o setor de inovação tecnológica. Quando eu estou falando setor, esse setor da economia é o setor quaternário, tá? Todo o processo de criação e inovação tecnológica, porque são países que saíram na frente no desenvolvimento da primeira, da segunda e da terceira revolução industrial, tem um protagonismo e um controle e um domínio dessas tecnologias, logo, então, são países que produzem muita inovação tecnológica. Beleza? Eles criam isso, ou seja, a cabeça pensante do sistema de tecnologia são esses países, mas quem executa isso são esses países da periferia global, onde a mão de obra é mais barata. E aí a gente vai ter a China como esse grande exemplo. Né? As grandes empresas montadoras dessas tecnologias, dessas inovações tecnológicas, não estão nos Estados Unidos, não estão na União Europeia, vão estar aí na China, no próprio Brasil, no México, né? Em blocos econômicos vocês vão trabalhar aí com o Vitinho essa relação de dependência entre os Estados Unidos e o México, das indústrias maquiladoras no México. Enfim, sai porque a mão de obra nesses países desenvolvidos é muito cara, a gente já trabalhou com isso, então eles buscam esses novos fatores locacionais. Mas dentro dessa nova divisão internacional do trabalho, o Brasil ele vai perdendo espaço, ou ele vai abrindo mão, e aí eu vou voltar lá no Vargas, né, da substituição de importações. A gente viu que isso ficou muito claro
de Collor para frente, a gente abriu mão dessa política de substituição de importações, a gente volta muito a depender de tecnologia do estrangeiro, né, que vem dos Estados Unidos e da Europa, e a gente não consegue competir de igual para igual com a China, porque lá eu tenho muito mais habitantes, a mão de obra lá é muito maior, é muito mais barata, então as indústrias começam a migrar para lá, no setor de produção industrial. E o que cabe a nós, como a gente já viu, foi a nossa reprimarização da economia. O que isso significa? Acorde e preste atenção nisso aqui. Reprimarizar a economia significa que o Brasil ele volta a olhar para o setor primário, setor de produção de matéria-prima, com um carinho muito especial. Tá bom? Porque eu começo a entender e volto a entender que eu tenho que ser bom em alguma coisa. Dentro da estrutura neoliberal, eu tenho que ser bom em alguma coisa dentro desse mercado que é mega concorrente. E o que nós historicamente fomos bons? O raio da vocação agrícola. Não é isso? A gente volta a falar desse trem agora há pouco. Mas não somente vocação agrícola. Lembre-se, commodity não é somente produto primário vegetal. A gente continua exportando também minério de ferro e etc. Tá? Então, olha como é que está nessa cadeia aí. Eu tenho Estados Unidos e União Europeia como os grandes produtores de inovação tecnológica. Quem produz de fato, quem monta, quem executa. Eu vou ter a China como esse grande. Mas para a China conseguir produzir isso e montar, ela precisa de matéria-prima. Ela vai comprar isso de quem? Desses países que têm uma abundância de matéria-prima. E aí a gente vai colocar o Brasil aqui como um terceiro plano. Tá bom? Entendeu a cadeia, então, né? Primeiro aqui, inovação tecnológica, setor quaternário. Segundo aqui, setor secundário, eu vou ter a China. E eu tenho um setor primário aqui, por último, que seria o Brasil. Como essa crise econômica começa nos Estados Unidos e que rapidamente atinge a Europa, isso em 2008, eu tenho aqui o encrudecimento dessa inovação tecnológica. Tá joia? E olha que maluco isso, né? Se a Apple deixa de produzir, se a Microsoft deixa de produzir, se a Samsung deixa de produzir, que são inovações tecnológicas, eu que sou investidor dessas empresas, dentro de um capital flexível, dentro do mercado atual, o que eu faço? Eu pego os meus investimentos, vendo as minhas ações e aplico isso em outro lugar. O que não para, ou o que dificilmente diminui o processo de exportação? Matéria-prima. Por quê? O mundo não para de comer. Tá? O mundo não para de comer arroz, feijão, soja, carne. Pode diminuir, mas não para. Assim como para de vender iPhone, mas não para de vender soja. Pode diminuir. Então a minha perda é menor. Então o que naturalmente começa a acontecer em 2006, 2007, 2008? Um fluxo de investimento de capital desses países desenvolvidos, desses países centrais, porque lá está tudo parado por causa da crise, e esse fluxo de investimento de capital vindo para nós. Perfeito? E automaticamente, o que vai começar a acontecer? A nossa economia vai ficar, poxa, super aquecida, tá? Porque está chegando muito investimento. Só que essa crise vai chegar aqui um dia. Porque é natural. Parou o processo de inovação tecnológica. Logo em seguida vai parar o processo de produção dessa tecnologia. Quando para a produção de tecnologia, eu estou falando que a demanda de matéria-prima diminui, e isso vai chegar no Brasil. Tá certo? Vai demorar um tempo, mas vai chegar. Quando a China para, automaticamente a demanda está menor no Brasil. Tá bom? E aí, olha o gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. Eu estou falando que PIB do mundo e PIB do Brasil. Em 2008, o mundo está reduzindo o PIB e o Brasil crescendo. Em 2009, quando a crise estava, o bicho estava pegando, o mundo estava decrescendo a economia 1,7, o Brasil praticamente não cresceu o PIB, 0,1. Ou seja, um pequeno decréscimo. No ano seguinte, 2010, ou seja, 2010, o mundo volta a crescer 4,3 e a gente 7,5. O que aconteceu aqui, no meio desse caminho aqui? Em 2008, é isso que eu falei para vocês, uma fuga de capital dos países desenvolvidos para nós, fazendo com que a nossa economia ficasse aquecida. Em 2009, a gente começa a sentir a crise, porém, o Lula tem uma sacada muito grande
que vai ser, em tese, a salvação da nossa economia, tanto que a gente vai ver aqui em 2010 como a gente cresce, mas, ao mesmo tempo, vai ser um problema, tá? Vai ser um grande problema, porque isso vai arrastar para frente aí, e é o que a gente vai trabalhar agora. Tá bom? Bora lá. E aí, a gente já caminhando aqui para análises mais severas economicamente. Presta atenção, porque isso aqui é de extrema importância para os próximos momentos. Tá bom? O que o Lula ele faz uma declaração ali nesse período? Tá lá, coloquei para vocês aqui, ó. A crise nos Estados Unidos é uma tsunami e no Brasil será uma marolinha. Essa frase ficou estampada numa porrada de capa de jornal, uma porrada de revista, virou ali um furdunço danado. E automaticamente, quando ele fala isso, ele cria um plano de ação econômico para o Brasil. Tá? De que forma? Imagina só, se os Estados Unidos declara crise aberta em 2008 e o nosso governo chega ao seguinte, galera, deu ruim, crise econômica, vai chegar no Brasil, e aí o que a gente faz? Naturalmente, esse ciclo aqui seria totalmente alterado. Tá? Já trabalhamos com esse ciclo em sala de aula, só vou revisitar ele aqui. Ó. Chama o ciclo do consumo, que pode ser virtuoso ou vicioso, dependendo do seu comportamento. Tá? O Brasil vinha numa ascensão do crescimento econômico, tá? Pelo Bolsa Família, pela escolarização da população cada vez maior, qualificação profissional, ingresso nas universidades. Eu sou fruto disso, né? Minha família toda do interior, né? Meu pai semi-analfabeto, minha mãe conclusão do ensino médio ali mais ou menos. Eu tive a oportunidade de entrar na faculdade e a estrutura econômica da minha família muda a partir do momento que eu entro na universidade, faço curso superior, começo a trabalhar, minha renda aumenta, consigo ajudar os meus pais e assim vai, tá? Então olha o que começa a acontecer no Brasil de 2003 para frente. Consumo brasileiro aumentando, produção, por consequência, aumentando, e emprego aumenta, está aumentando a produção, a renda da população aumenta, que aumenta o consumo. E aí, no slide anterior, a gente viu dessa formação dessa classe média, que é uma classe média que ela tem um poder de dívida muito grande, foi o que eu falei com vocês. Ela não tem altos salários, mas ela tem um poder de dívida muito grande. E aí, presta bem atenção nisso aqui, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Tá? Vou até indicar uma musicazinha depois para vocês, eu quero escutar com vocês essa música, para a gente fazer uma crítica à classe média. Tá? A classe média, e eu estou falando de mim agora, tá? Sou classe média. A classe média, ela tem um mal absurdo nela, porque ela pensa que ela é classe alta, mas ela é classe média. Ela tem sonhos de classe alta, mas ela é classe média. Como assim? A gente veio da merda. A gente não tinha nada. Do nada, a gente começa a ter possibilidade de fazer alguma coisa, ingressar no curso superior, fazer cresce renda, tem um salário melhor, beleza. Óbvio que a gente vai começar a querer ter uma casa, um carro, fazer viagens e tudo mais, tá? Só que o que eu tô falando com vocês? A classe média, ela não contenta com ter um carro, ela quer ter o carro. A classe média ela não contenta ter uma casa ou um apartamento. Ela quer ter a casa e o apartamento, artigo definido. Ela quer morar no Rio da Serra. Ela quer ter uma BMW na garagem. Ela quer ter um Sportage, tá? Mas ela não tem poder, aquisitivo, bala na agulha, cash para comprar isso. Porque, primeiro, ela não tem dinheiro guardado. Porque esse ciclo aqui é um ciclo muito perverso para a classe média, principalmente porque a gente para aqui, ó, consome, compra, vai lá, compra móvel, compra roupa, compra aquilo, viaja, vai para os Estados Unidos, etc. Então, o que a gente faz? A gente tem um poder de endividamento muito grande. Ou seja, você tem até um bom salário, se a gente pegar uma família aí, classe média, né, que os dois arrimos de família trabalham, né, família tradicional, papai e mamãe, enfim, né, ou marido, mulher, enfim. Imagina os dois trabalhando, tendo uma renda cada um de 5 mil. Estou falando que eles têm uma renda mensal de 10 mil. É uma renda relativamente boa. Só que o que começa a acontecer? E aí eu estou contando toda essa história para vocês entenderem como é que a crise
ela vai chegar no Brasil e justificando daqui a pouco a saída do Lula com a aprovação de 87%, você fala, puto, o cara é Deus, 87% de ótimo e bom. Tá? Se a gente contar com regular, o cara chegou no final de 2010 com 94% de aprovação. 94% da população brasileira aprovava o governo do cara. Tá? A gente vai entender o porquê disso e como isso é uma faca de dois gumes para Dilma. Tá? Presta atenção nisso. Então, voltando. A classe média, ela se acostuma a ter e conseguir comprar as coisas onde, voltando ao exemplo lá de 10 mil reais uma renda familiar. O cara, a família ela consegue ter um bom carro, uma prestação de carro, aí vai lá, compra um carro, divide de 48 vezes, 60 vezes, com prestação ali de R$1.000 o carro. Tá fazendo conta comigo. R$1.000. Compra uma casa, um apartamento, uma cobertura no Sion, uma cobertura no Vila da Serra, no condomínio fechado de não sei de onde, um apartamento de 1 milhão, divide 360 meses, ou seja, 30 anos para pagar, dá uma entrada de 10%, que isso que o programa Minha Casa e Minha Vida, que foi criado nesse momento, pede, e financia os outros 90% e dane-se. E vai pagar ali uma prestação de R$2.000, R$2.500. Então vai contando. De 10 mil do carro, 2.500 do apartamento. Já foi quanto da renda ali? Muito bem, 3.500. Tá bom? Só de pagamento de dívida, ou seja, meu poder de dívida aumentou. 3.500. Sobrou 6.500. Você vai, pô, Júlio, vai 6.500. Eu vivo. Ok. Mas vamos lá. Eu vou pagar um plano de saúde para minha família. Vou pegar um plano de saúde ali para o pai, para a mãe e para os filhos. R$1.000. Um bom plano de saúde, né? Sabe? Bradesco, seguro, aquela porra toda, porque não vai ser uma Unimedzinha ali coparticipativa, porque, pô, eu sou classe média. Tá de sacanagem? Então, Bradesco, mais 1.000 conto. 4.500, já foi comprometido. Compras o cartão de crédito, da fatura do cartão de crédito, que vai ali mais 2, 3 pau. Ou seja, de 4,5 mais 3 pau, 7,5. 7,5. Fora as compras, pagar gasolina, precisa pagar gasolina. Tem um carro, tem gasolina. Tem que comprar comida. Sacou? O que eu estou dizendo nesse momento, pessoal? A classe média, apesar dela ter um relativo bom salário, como ela é muito consumista e ela não tem o pé no chão, né? Ou seja, ela pensa que ela é classe alta, mas ela é classe média, ela quer comprar tudo do bom e do melhor, e ok, tá? Ela pode fazer isso, mas ela tem que entender que existe uma coisa chamada equilíbrio financeiro. E o que começa a acontecer com a classe média? Ela compromete 100% da sua renda no consumo, seja a prestação da casa, a prestação do carro, cartão de crédito, condomínio, negócio de saúde, plano de saúde. Não falei do colégio dos meninos. A gente tem 2 filhos, R$2.000 aí de mensalidade, 1.000 para cada um. Eu tô falando que já era. Se voltar nas nossas contas lá, eu tinha gastado 7,5, com 2, 9,5, ou seja, eu ganhava 10, sobrou R$500 para passar o mês. Tá? Então a classe média é isso. Recebeu o salário no quinto dia útil, paga todas as contas, no dia 15, no dia 20 do mês já não tem dinheiro mais, vira de cabeça para baixo ali, sacode que não cai nem pratinha. Aí o cara sai no restaurante, vai lá e passa no cartão de crédito. Ah, não, porque eu gosto de milhas. É por isso que eu tô gastando cartão de crédito, por causa da milhagem do cartão de crédito. Não é, porque o cara não tem dinheiro. O cara não tem dinheiro. Dito isso, olha a classe média, 66% da população brasileira. O que o Lula ele faz para conter essa crise e em 2010 a gente ter esse crescimento econômico? Quando ele diz isso, a crise dos Estados Unidos é um tsunami e no Brasil é uma marolinha, o que ele vai fazer automaticamente com a nossa economia, que já estava uma economia aquecida? A gente já viu isso no slide passado. Mais consumo, mais produção, mais emprego, mais renda. Tá? Ele simplesmente faz o seguinte, deixa eu pegar a canetinha aqui. Ele simplesmente faz o seguinte. Ele reduz juros e retira o que a gente chama de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Ou seja, ele reduz juros e reduz impostos. O que ele está fazendo aqui nesse momento, quando ele reduz juros e reduz impostos?
mete o pé no acelerador do consumo. O crédito vai lá pro chão. Eu estou falando que nesse momento você comprava carro zero sem passar sua ficha de crédito. A quantidade é taxa zero, taxa zero, taxa zero, taxa zero. Ou seja, você comprava carro, praticamente não tinha juros na prestação do carro. E o que está acontecendo com o consumo brasileiro, queridos? Já era grande, começa a aumentar mais ainda. Vai ser o momento onde que a população brasileira mais foi para Orlando, mais foi para os Estados Unidos, mais foi para comprar o pacote CVC, dividia de 300 vezes. E ia. Viajava para fora do Brasil uma vez no ano. Vai juntando essas informações que eu estou dizendo. Vai juntando, porque daqui a pouco ele vai chegar no impeachment da Dilma. Vai juntando isso. O cara troca de carro de 2 em 2 anos. Compra carro novo. Compra carro novo. Compra do bem e do melhor. Deixou de comprar no supermercado BH e no tá comprando agora o Verde Mar. Não, mas tô comprando que eu vi importado da puta que pariu, de não sei o que, de não sei o que. O poder de consumo aqui da população, porque quando eu falo a redução de IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, o que não é industrializado, queridos, no Brasil? Alface, se for. Porque o resto tudo é. E o que eu estou dizendo? Houve uma redução absurda do preço dos produtos. E então, eu tenho uma classe média voraz para consumir, então o nosso consumo explode. Acompanha. Aí que vem o problema. A nossa produção, que já estava lá em cima, por causa dos anos anteriores, ela não aguenta acompanhar essa taxa de consumo absurda. Perfeito? Mas ela cresce um pouquinho, mas não aguenta acompanhar. E a taxa de emprego aumenta. Ou seja, nunca antes na história, eu estou até parafraseando o Lula, nunca antes na história desse país, nós tivemos uma taxa de desemprego tão pequena. 4,5% da população brasileira desempregada na era Lula. E por que esse pessoal estava desempregado ainda, se a economia estava tão forte assim? Falta de qualificação profissional. Isso era dito pelos grandes empresários. Eu tenho vaga, mas não tenho jeito para trabalhar porque não tem qualificação. Então, quem estava fora do mercado era uma pessoa que não tinha ainda a qualificação, não tinha concluído o ensino médio, que não tinha um curso superior ainda, que ainda... Sacaram a ideia? Então, olha lá, consumo lá em cima, produção lá em cima, emprego lá em cima, renda lá em cima, o cara sai com uma popularidade absurda. E ele faz isso, que é o que ele chama de medida anticrise, e eu já expliquei isso para vocês, medida anticíclica. Ou seja, eu tenho uma crise e ao invés do Estado falar o seguinte, pessoal, vamos ficar preocupados porque vem uma crise aí. Se ele fala isso, o que acontece naturalmente, pessoal? Se a gente fala assim, tá chegando a crise, o consumo já diminui, é o que está acontecendo agora. Tá todo mundo consumindo o quê? O necessário. Só o necessário. Se o consumo diminui, a produção diminui. Se a produção diminui, eu estou falando que a taxa de emprego diminui, a quantidade de gente sendo mandada embora, agora. Se o emprego diminui, eu estou falando que a renda da população brasileira diminui. Se diminui a renda, o consumo diminui. Eu estou falando que eu atraio a crise para dentro do cenário brasileiro. E não foi isso que aconteceu. Crise aberta em 2008, redução aqui do PIB, incentivo ao consumo, cresce o nosso PIB naturalmente. E isso se mantém em 2011, 2012, 2013. Aqui o pau começa a quebrar. Olha lá. Quem está aqui, Dilma. E a gente vai chegar na próxima aula a entender isso. Sacaram a ideia? Incentivo muito a população a consumir. Crio todo um cenário de sensação de uma estabilidade econômica. População classe média não tem poder de compra, não tem bala na agulha, não tem dinheiro guardado. Pelo contrário, tem poder de dívida. Isso gera uma pressão na produção que não consegue acompanhar e a gente vai ver que isso vai gerar um problema daqui a pouquinho. Emprego lá nas cabeças, renda na cabeça, isso faz com que o Lula saia com uma aprovação de 87% de ótimo e bom, contando os regulares, 94%. Foi? Muito bem. Vou pausar aqui, daqui a pouco a gente volta para o governo Dilma.